Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, deixa eu te perguntar uma coisa muito interessante. Se o livro do Apocalipse é para nós hoje, como diz o sistema, né? Se ele é para nós hoje, alguém deveria responder uma pergunta, né? Muito que se faz hoje. Se esse livro do Apocalipse ele foi escrito para nós hoje, por que João escreveria, então, as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, se eles não tinham nada a ver com elas? Não. Alguém teria que responder isso, não é? Então, João não poderia escrever as cartas às 7 igrejas da Ásia. O livro foi endereçado às 7 igrejas da Ásia. Então, João, se esse livro de Apocalipse, se não tinha nada a ver com o passado, se não tinha nada a ver com o povo gentio, as 7 igrejas, se não tinha nada a ver com eles, João teria que escrever e fazer com que ela chegasse ao tempo futuro e não ser enviado às 7 igrejas da Ásia. Então, como que João escreveria para as 7 igrejas da Ásia se esse livro estivesse endereçado ao futuro? Então, como elas não tinham nada a ver com isso, porque é assim que eles falam, que o livro de Apocalipse ainda não cumpriu. Ah, mas então quem teria que saber a notícia e ficar aguardando a notícia do juízo não era o povo do primeiro século. As 7 igrejas da Ásia que deveriam saber, porque a carta foi arremetida a eles. Teria que ser arremetida para o futuro. Só que esse futuro, nem João poderia colocar uma data ou poderia descrever em que época que ele seria cumprido. Então, por que João ele iria torturar, não é? Esses cristãos do primeiro século com tantos labirintos simbólicos, não é? Assim que Apocalipse foi escrito. Aqueles labirintos simbólicos. Então, por que João iria torturar aqueles cristãos com tantos labirintos, não é? Se aplicariam às pessoas apenas 2.000 anos depois. Faz sentido para você? Não faz sentido. E isso aí que eu estou falando é uma coisa interessante que o nosso irmão Erivelto Soares colocou ali, não é? Fazendo essa pergunta. E é uma pergunta interessante. Você que é inscrito no canal do nosso irmão Erivelto Soares, esse post é dele. E eu só estou aqui fazendo um comentário e fazendo uma pergunta para os nossos irmãos aí, para você entender como que funcionam as coisas. Então, Apocalipse, ele tem tanto labirinto, né? Tem tantas simbologias que se fosse endereçada ao futuro, 2.000 anos depois, então tem alguma coisa errada aí. Como que pode? Os futuristas, eles talvez até entendam isso que nós estamos falando. Obrigado, irmão Erivelto Soares, né, por este post maravilhoso, que é uma pergunta que muita gente tem que se perguntar mesmo. Por que João torturaria, não é? Aqueles cristãos do primeiro século com esses labirintos simbólicos que se aplicariam às pessoas apenas 2.000 anos depois.
Então, aqueles labirintos simbólicos do livro de Apocalipse, nada tem a ver comigo e com você, que estamos há 21 séculos depois do acontecido do Apocalipse. Então, se a revelação, meus queridos, do Apocalipse não ocorreu durante os 3 anos e meio, desde o cerco, não é, até a queda de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 DC, conforme Apocalipse 11, 1 e 2. Então, como que alguém deveria responder essa pergunta, né? Se Apocalipse, aquela revelação, né, ela não ocorreu durante 3 anos e meio, desde o cerco, né, até a queda de Jerusalém, em 70 DC, conforme Apocalipse 11, 1 e 2. Como? Não tem explicação. A explicação correta é que o livro do Apocalipse não foi escrito para nós, 21 séculos depois. E outra coisa, os religiosos, os crentes religiosos que acreditam nos seus líderes, eles não sabem nem quando isso vai ocorrer, porque eles não acreditam que toda a Bíblia do Gênesis e Apocalipse, ela já se cumpriu. Ela já se cumpriu. Então, alguém deveria responder essa pergunta. João enganou os irmãos do primeiro século? Ou os pregadores e os religiosos da tradição estão enganando os crentes de hoje? Você tem que questionar e tem que tirar suas dúvidas. Meu querido, uma coisa importante é você saber. Às vezes, quando eu tenho tempo para conversar no meu trabalho acerca dessas coisas, eu converso sobre isso com meus companheiros de trabalho. Eles perguntam para mim assim: Alberto, nós estamos entendendo do jeito que você fala. Eu falo, epa, põe uma vírgula aí, ponto e vírgula. Eles falam, por que ponto e vírgula? Eu falo, porque vocês fizeram uma afirmação errada. Não é o Alberto que está falando, é a Bíblia que diz. Aí eles falam assim, então como fica, Alberto? Se não vai haver, se a Bíblia já foi toda cumprida, então quer dizer que é mentira, que Deus não vai trazer juízo sobre a terra? Não, querido. Deus trouxe juízo nas 6 dispensações. Na 7ª, que foi a última, a dispensação do milênio, a era do evangelho eterno, não tem juízo, porque é a dispensação do descanso de todas as coisas, assim como foi na criação. Aí eu falo com ele, você sabia, meu querido, meus queridos, que o homem, o ser humano, passou a ser juiz da sua própria vida? Aí eles falam assim, mas como assim? A lei da semeadura, ela só foi implantada após a conclusão de todas as coisas. Deus, você lembra o que Deus falou com Noé? Que nunca mais ele iria trazer um dilúvio sobre a terra? Nunca mais ele iria destruir a terra do jeito que ele fez? E ele colocou o arco, não é arco-íris, como você pensa. Esse arco-íris foi colocado pela mitologia, porque Íris é uma deusa pagã. Então, é o arco de Deus, é o arco do Senhor que foi colocado ali. Mas Deus não colocou arco-íris. Quem colocou o íris foi o homem, né? Foi aqueles que gostam de deturpar a palavra. Então eu falo assim, após o juízo do ano 70 DC, Deus nunca mais iria trazer juízo sobre a terra, porque o último juízo foi sobre a nação que desobedeceu a ele e também matou os profetas, matou os santos de Deus
e matou todos que o próprio Deus enviava. Então Deus falou, o próprio Jesus pregava isso, que o homem ele seria juiz da sua própria vida. Como? Estabelecendo a lei da semeadura. Tudo que o homem plantar, isso vai colher. Você acha que o ódio, as guerras, essas coisas que acontecem no mundo, é Deus que está cobrando alguma coisa ou é resultado da ignorância humana? Ou é resultado da prepotência humana? É o resultado, meu querido, de tudo aquilo que o homem ele tem de ruim dentro da sua vida. Ou no seu coração é ódio. Agora, tudo que o homem planta, ele colhe. Então o homem, ele passou a ser juiz da sua própria vida. Eu converso com minha esposa sobre isso. E as pessoas pensam que Deus está cobrando, Deus está fazendo isso, Deus está fazendo. Meu querido, se eu fizer alguma coisa errada, quem vai pagar sou eu. Eu estou atraindo coisas ruins para a minha própria vida. Então, o livro do Apocalipse, ele foi um livro que foi escrito, mas ele teve um destinatário. Teve um remetente, teve um destinatário. E o destinatário era as 7 igrejas da Ásia. Nem Israel era. As 7 igrejas da Ásia, elas iriam ser, nem existe mais essas igrejas da Ásia, né? Ou esse povo da Ásia, né? Hoje é a região ali da Turquia. Então, ali seria colocado como testemunha as 7 igrejas da Ásia. Tanto que você vai ver. Então, esse negócio de muita gente falar que o Apocalipse ainda vai cumprir, ainda vai acontecer, vocês estão errados, queridos. Vocês não gostam de estudar a história, vocês, que eu falo, não é vocês inscritos, não. É alguém que vai cair nesse vídeo, não é? Vai cair aqui e vai assistir algum futurista. Então, se você respeitar toda a colocação verbal e o tempo verbal da Bíblia, você vai ver que toda a Bíblia está no passado. Nada joga para o futuro. Como que você mandaria uma carta para um Alberto, mas no nome de outra pessoa? Como que você mandaria algum objeto para algum endereço, mas que na carta o endereço está errado e iria ser desviado para outro destino? Como que eu compraria uma geladeira e colocasse na geladeira, se a geladeira é para mim, como que eu colocaria o endereço de uma outra cidade, de outro bairro, de outra pessoa? Então a geladeira não viria para mim. Ela iria para outro endereço. Meu querido, a carta de Apocalipse, ela foi escrita com o endereço certo. Ela não foi escrita com o endereço errado. Você tem que parar para pensar e analisar. Saia disso, meu querido. Será que João, então, enganou aqueles irmãos do primeiro século? Ou é os pregadores e os religiosos da tradição de hoje que estão enganando os crentes? Se você começar a questionar, você vai tirar suas dúvidas. Quer um conselho? Abra sua Bíblia no aplicativo, se você estiver no trabalho, na empresa. Abra sua Bíblia em casa, quando você estiver em casa. Estude por sua conta própria. Pare de achar que você depende de líderes religiosos para te ensinar alguma coisa. Os religiosos, eles não têm tempo nem para estudar para eles, que dirá para estudar, para ensinar para você. Para com isso. Para com isso. Desde o ano 70 que você não precisa de religião, de religiosos, não precisa de denominações para você manter a sua comunhão com Deus. Estão te enganando.
Então, o livro do Apocalipse, meu querido, foi escrito para um povo numa época, não para mim e nem para você. Graça e paz. Tchau.